Uma mulher chamada Ana. Ela começou o ano cheia de planos. Emagrecer, estudar, mudar de trabalho, encontrar paz, conquistar independência financeira e mental. Mas a vida foi acontecendo, os dias foram se passando e no meio do caminho ela se perdeu. A rotina virou peso, os dias se misturaram e ela começou a acreditar que o problema era ela. Até que um dia, enquanto assistia a uma palestra de Joe Dispenza, algo tocou profundamente seu coração. A frase era: o seu futuro só muda quando a sua mente deixa de viver no passado. E naquele momento, Ana percebeu que ainda dava tempo, não de mudar o mundo, mas de mudar a energia com que ela o via. Joe Dispenza explica que a maior prisão que existe é emocional. Acordamos todos os dias sentindo as mesmas coisas, pensando os mesmos pensamentos. E sem perceber, o tempo corre e recriamos o mesmo dia, o mesmo mês, o mesmo ano. Se você acorda com culpa, ansiedade, medo, se o seu corpo está viciado nessas emoções, o universo entende que é isso que você quer repetir. E assim, nada muda. Mas quando você decide mudar o seu estado interno, você abre a porta para um novo futuro. Não é mágica, é frequência. Você começa a vibrar diferente, pensar diferente, agir diferente. E o mundo responde. Você não precisa esperar janeiro para começar uma nova vida. O calendário não tem poder. Quem tem é a sua decisão. O que te prende não é o tempo. É o medo de recomeçar e fracassar outra vez. Mas olha para trás, você já sobreviveu a tanto. Quantas vezes achou que não ia conseguir e conseguiu? Quantas vezes o que parecia o fim era só o início de algo melhor? Você está mais preparada do que imagina. Só precisa parar de esperar um sinal e ser o sinal. Respira fundo agora, inspira pelo nariz, solta pela boca, sente o ar entrar e sair. Cada respiração é uma chance de recomeçar. Joe Dispenza ensina que quando você se conecta com o momento presente verdadeiramente, você acessa o campo de infinitas possibilidades. Nesse campo não há passado nem futuro, só o agora. E no agora tudo é possível. Agora vamos fazer juntos um pequeno ritual de recomeço. São 3 passos simples, mas poderosos. Reconheça o ciclo que acabou. Pegue um papel e escreva tudo o que você não quer levar para o próximo ano. Agradeça e diga: eu libero com amor o que já cumpriu seu propósito. 2. Recrie sua nova identidade. Agora escreva: quem eu escolho ser? Visualize a versão de você que já vive o que deseja. 3. Agradeça antes de receber. Agradeça agora por tudo o que ainda vai acontecer. Recomeçar não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre escolher de novo, com mais consciência, mais leveza, mais amor. O ano ainda não acabou. Então, antes que o ano acabe, comece de novo. Mas dessa vez, comece por dentro. Agora vamos à história de Catarina. Às vezes, a vida silencia tudo ao redor. E quando o silêncio chega, é como se o tempo parasse. Catarina sentia isso. Era novembro. Mas dentro dela parecia setembro. O ano ainda não tinha acabado, mas ela já se sentia cansada demais para sonhar. As ruas estavam cheias de luzes, as vitrines piscavam, feliz ano novo, mas nada dentro dela brilhava. Ela olhava para o céu e pensava: será que ainda dá tempo para mim? Nos últimos meses tudo parecia desmoronar. Amizades se perderam, planos falharam, e aquele amor que prometia durar para sempre, tinha ido embora sem olhar para trás. Catarina ainda acordava cedo, fazia o café, abria as janelas, mas não sentia o cheiro da manhã. Era como se o mundo continuasse girando, mas ela tivesse ficado parada no meio de um vendaval que só ela sentia. Numa dessas manhãs silenciosas, ela colocou uma música antiga para tocar e, sem perceber, começou a chorar. Não um choro de tristeza, mas um choro de reconhecimento. Ali, sozinha na cozinha, ela entendeu que algo dentro dela estava pedindo por renascimento.
E foi nesse instante, entre o som da chaleira e o sol entrando pela janela, que ela ouviu uma voz suave, como um sussurro vindo do coração. Não espere o ano mudar, muda você, agora! Ela parou, respirou fundo e sentiu um arrepio leve percorrer o corpo. Aquele momento, tão simples, tão pequeno, foi o primeiro passo da transformação. Catarina não sabia, mas aquele seria o início da jornada mais importante da sua vida. Uma jornada que não a levaria para outro lugar, mas para dentro. E um pensamento novo nascia ali. Hoje, eu posso recomeçar. Ela não sabia explicar de onde vinha aquela força. Talvez do silêncio da noite anterior, talvez de uma voz invisível que dizia: ainda há tempo. Joseph Murphy ensinava que o primeiro pensamento da manhã molda o destino de todo o dia. E naquele instante, Catarina plantava o primeiro milagre, a decisão de pensar diferente. Enquanto preparava o café, sentiu uma onda de memórias. As promessas que havia feito no início do ano, os planos adiados, os medos, as vezes em que acreditou que nada daria certo. Mas, ao invés de culpa, sentiu compaixão, compreendeu que não era fracasso, era apenas sono espiritual. A mente havia adormecido e agora ela despertava. Ela se lembrou de uma frase de Murphy: você não é o que aconteceu com você. Você é o que decide pensar agora. Essas palavras ecoaram dentro dela como um novo amanhecer. Saiu de casa descalça. Ela caminhou devagar, ouvindo o som dos próprios passos, e entre uma respiração e outra, ouviu algo maior do que o próprio pensamento. Uma voz calma, profunda, amorosa. Você não veio aqui para sobreviver, veio para criar. Naquele instante, tudo fez sentido. O universo não estava contra ela, ele apenas respondia ao que ela sentia, ao que ela pensava. O mundo era um espelho, refletindo a imagem que ela mantinha dentro de si. Se queria mudar o reflexo, precisava mudar o que estava projetando. Catarina fechou os olhos e viu uma cena em sua mente, um jardim cheio de ervas daninhas, descuidado, mas com uma única flor brotando no meio. Ela entendeu. Sua mente era aquele jardim. E agora era hora de limpar, regar, plantar amor. Nos dias seguintes, começou um novo hábito. Toda vez que um pensamento de medo surgia, ela respirava fundo e dizia em voz baixa: tudo o que eu preciso já está dentro de mim. Repetia até sentir, e quando sentia, algo mudava no ar. Era como se uma nova frequência nascesse dentro dela. Joseph Murphy dizia: não é a repetição que transforma, é o sentimento por trás da repetição. E Catarina começou a sentir, de verdade. À noite, ela abriu um caderno e escreveu 3 frases. Meu subconsciente é meu melhor amigo. Sou guiada pela inteligência infinita. A prosperidade flui para mim em todas as direções. Ela leu em voz alta, não para o mundo, mas para o seu próprio espírito. Não pediu nada. Agradeceu como se já tivesse recebido e dormiu em paz. Na manhã seguinte, algo curioso aconteceu. O despertador tocou e, ao invés de sentir cansaço, sentiu leveza. O coração estava calmo, como se uma brisa suave tivesse limpado a alma durante a noite. Nos dias seguintes, coincidências começaram a surgir. Uma ligação que ela não esperava. Uma proposta de trabalho que parecia impossível. Pessoas voltando para a sua vida. Tudo fluía de um jeito estranho, bonito, quase mágico. Mas a maior transformação não estava fora, estava dentro. Ela já não reclamava, não comparava, apenas confiava. No espelho ainda era a mesma Catarina. Mas o olhar tinha vida. Era o olhar de quem finalmente entendeu que o poder não está no tempo, no dinheiro ou nas circunstâncias. Está na mente que cria tudo isso. Em uma outra noite, enquanto o céu escurecia, ela olhou para as estrelas e sussurrou: ainda dá tempo. E sentiu lá no fundo que o universo respondeu: sempre deu.
O recomeço não está em janeiro nem no dia 1. O recomeço começa quando você decide parar de repetir a velha história e começa a escrever uma nova. Foi o que Catarina fez, e é o que você também pode fazer. Antes de dormir hoje, faça o que ela fez. Pegue um papel e escreva 3 coisas pelas quais é grato. Depois escreva 3 crenças novas que deseja plantar no seu subconsciente. Feche os olhos, respire fundo e repita em silêncio: eu confio no poder invisível que me guia. Durma com essa sensação. Sinta que o seu novo futuro já existe, porque ele existe. E o universo está apenas esperando você acreditar. Os dias começaram a passar mais leves. Catarina sentia algo diferente no ar. Era como se o universo estivesse respirando junto com ela. Cada pequeno gesto parecia ter um significado. O sorriso de um estranho, o canto de um pássaro, o vento batendo na janela. Tudo parecia dizer: continue, você está no caminho certo. Mas o processo de despertar não é linear. Houve dias em que ela duvidou. Dias em que nada dava certo, e o velho medo voltava disfarçado de realidade. Nessas horas, ela lembrava das palavras de Murphy. A fé é a ponte entre o invisível e o visível. E então, ao invés de resistir, ela se entregava. Não para o problema, mas para a presença interior. Ela fechava os olhos e dizia: eu confio. Mesmo sem ver, eu confio. E essa simples frase, dita com sinceridade, mudava tudo. Porque quando você confia, o subconsciente obedece. Ele começa a mover circunstâncias, pessoas e oportunidades, tudo para refletir o que você sente. Os dias foram passando e em uma outra noite, Catarina teve um sonho. Sonhou que estava diante de um espelho e a imagem refletida não era ela mesma. Era uma versão mais confiante, serena e iluminada de si. Aquela mulher do reflexo sorriu e disse apenas uma frase: você finalmente acreditou. Quando acordou, sentiu o corpo vibrar de energia. Era como se tivesse recebido uma confirmação silenciosa do universo. O milagre já estava a caminho. Naquela manhã, ela acendeu uma vela e fez algo simples. Agradeceu, não pelo que tinha, mas pelo que estava se tornando. Agradeceu por cada passo, por cada queda, por cada lágrima, porque entendeu que tudo aquilo fazia parte da reconstrução. Catarina começou a falar com o subconsciente como se fosse um amigo íntimo. Antes de dormir, dizia: obrigada por me guiar. Obrigada por cuidar de mim enquanto durmo. Obrigada por transformar minha vida em algo belo. E adormecia em paz. Pouco tempo depois, as mudanças começaram a se intensificar. Coisas que ela tentava há meses começaram a acontecer com facilidade. Um projeto antigo voltou à tona. Uma pessoa importante entrou em contato e dentro dela a certeza: eu criei isso. Murphy dizia: você é o arquiteto da sua realidade. Tudo o que vê é o resultado da imagem que sustenta na mente. E Catarina agora via com clareza. A vida era o espelho perfeito do que ela sentia ser. Ela começou a andar diferente, a falar diferente, a se olhar diferente. Não esperava mais o novo ano, nenhum sinal externo. Ela se tornou o próprio sinal. E tudo começou a responder a essa nova frequência. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, percebeu que estava sorrindo sozinha. As pessoas passavam apressadas, mas ela sentia como se o tempo tivesse desacelerado. Era como se estivesse em outro ritmo. O ritmo da confiança, o ritmo de quem entendeu que a vida não é luta, é entrega. Ela lembrou de mais uma lição de Murphy. Tudo o que você deseja já existe no plano invisível. Seu trabalho é apenas sentir que já possui. Então, Catarina começou a viver como se já tivesse tudo. Agia com alegria, falava com amor, escolhia com intuição. Certa tarde, recebeu uma mensagem inesperada, um convite para um trabalho que ela havia sonhado anos atrás.
Era o tipo de oportunidade que parecia impossível, mas agora ela sabia. Não era coincidência, era a resposta vibracional do universo ao novo padrão que ela mantinha. E quando leu aquela mensagem, não gritou, não chorou, não duvidou, apenas sorriu e disse baixinho: "Obrigada, Pai. Eu sabia que o invisível estava agindo." A partir desse dia, algo mudou definitivamente. Ela parou de buscar provas. Não precisava mais de sinais, porque ela se tornou o sinal de que a fé cria, de que o amor cura, de que o pensamento molda. Agora, Catarina era um canal aberto. A mente, o corpo e o espírito estavam alinhados. Tudo fluía. E quanto mais ela confiava, mais o universo se movia ao redor dela. À noite, ela fez uma última oração antes de dormir. Subconsciente divino, obrigada por tudo o que já é meu. Eu me abro para receber o que é meu por direito divino. A partir de hoje, vivo em harmonia com o poder que me criou. Silêncio. Um silêncio profundo, confortável, cheio de presença. Era o som do universo trabalhando. Murphy dizia que o poder que move as estrelas é o mesmo que move dentro de nós. E Catarina agora sabia disso. Ela sentia, ela vivia, ela era a própria manifestação. No final, ela compreendeu o que todos os livros tentavam ensinar: que mudar de vida não é sobre conquistar algo lá fora. É sobre mudar o estado interno de ser. Quando você muda por dentro, o mundo muda com você. E antes que o ano terminasse, Catarina viveu o que muitos chamariam de milagre. Mas ela não via como milagre. Via como consequência natural de uma mente em harmonia com a fé. Agora ela entendia. O tempo nunca foi o inimigo. Ele só esperava que ela despertasse. E quando a mente desperta, o impossível se torna inevitável. Agora você vai conhecer a história de inspiração de Helena, que começou sua mudança de vida antes que o ano acabasse. Uma mulher que acreditava que o ano já tinha terminado para ela, mas ela descobriu algo poderoso, algo que mudou completamente o rumo da sua vida. E talvez, enquanto ouve essa história, você perceba que o recomeço que você tanto busca pode começar. Agora, respira fundo e vem comigo. Era setembro. Ana olhava pela janela e pensava: de novo, mais um ano passando. E eu não mudei nada. Os dias eram sempre iguais: acordar, trabalhar, cuidar de tudo e de todos. E no fim do dia, o mesmo vazio. Um dia, cansada, ela ouviu uma frase que tocou seu coração. Você não é o que acontece com você. Você é o que decide fazer com o que acontece. Era de Joe Dispenza. E foi como se uma luz acendesse dentro dela. Pela primeira vez, Helena se perguntou: e se o problema não for o tempo que falta, mas o que eu faço com o tempo que tenho? Naquela noite, ela pegou um caderno velho e começou a escrever tudo o que queria sentir antes que o ano acabasse. Paz, confiança, alegria, orgulho de si mesma, e ali começou o despertar. No dia seguinte, Helena decidiu fazer diferente. Acordou 10 minutos antes, sentou-se na beira da cama e respirou fundo. Disse baixinho para si mesma: hoje, eu escolho um novo começo. Ela fechou os olhos e se imaginou vivendo a vida que desejava. Viu-se sorrindo, sentindo gratidão, andando com o coração leve. Nos primeiros dias, nada mudou, mas ela continuou. E pouco a pouco o mundo começou a responder. As pessoas notaram algo diferente. O trabalho parecia menos pesado. Sinais sutis começaram a aparecer. E Helena compreendeu. Quando eu mudo por dentro, o mundo fora precisa se reorganizar. 3 semanas se passaram. E Helena já não era a mesma. Não porque o ano mudou, mas porque ela mudou dentro do mesmo ano. Ela entendeu algo profundo. Não é o tempo que transforma as coisas, é a decisão de recomeçar,
antes do fim. Enquanto muitos esperavam o ano virar, Helena já estava virando dentro dela. E o mais bonito é que ela percebeu que nunca foi sobre pressa ou sorte. Foi sobre presença, sobre escolher sentir diferente, sobre permitir-se viver agora. Então, se você sente que nada deu certo este ano, respira fundo, agora mesmo. É o momento perfeito para recomeçar. E para te ajudar, aqui vão 3 práticas simples, ensinadas por Joe Dispenza e aplicadas por pessoas do mundo inteiro. Primeiro, ao acordar, diga: hoje eu escolho ser a versão mais elevada de mim. Sinta isso de verdade. Deixe o sentimento preencher você. Segundo, durante o dia, observe seus pensamentos. Quando o medo ou a dúvida aparecerem, respire e diga: isso é o meu passado tentando me chamar de volta, mas hoje eu escolho diferente. Terceiro, antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grata. Isso ensina seu cérebro a buscar o bem, mesmo nos dias difíceis. Helena fez isso todos os dias, e antes do ano acabar, ela já não era mais a mesma. Porque recomeçar não tem a ver com o tempo que falta, tem a ver com o tempo que você decide começar. Então eu te pergunto, se ainda dá tempo de mudar sua vida, por que esperar o ano novo? Para ser nova também. Esse é o seu sinal. O recomeço começa agora. Você percebeu, ao longo dessa jornada, que a mudança não acontece em um único dia. Ela começa no exato momento em que você decide não mais adiar a sua vida. Ana, Helena e Catarina acreditavam que precisavam de um novo ano para recomeçar. Mas o que elas descobriram é que o tempo é agora. O relógio da transformação não está marcado no calendário, está marcado dentro de você. Quando elas começaram a visualizar o que queriam, não o que temiam, o mundo começou a responder. Então pare por um instante, respire fundo, pense em tudo o que você quer que mude ainda neste ano. Agora imagine isso acontecendo, como se fosse real. Veja as cores, sinta as emoções, agradeça e diga com fé: eu permito que o melhor aconteça agora. Talvez você não perceba hoje, mas essa simples escolha é o primeiro passo para o seu novo destino. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe um "eu escolho recomeçar" aqui nos comentários. Isso mostra ao universo que você está pronta para mudar e atrai o início de uma nova fase na sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa relembrar que ainda dá tempo de recomeçar antes que o ano acabe. E se inscreva no canal para receber mais mensagens assim, porque todos os dias há uma nova chance de você se tornar quem nasceu para ser.